E aí, pessoal, vamos lá mostrar para vocês aqui, ó, a nossa Land Rover Discovery 3. Muita gente me pergunta desse carro, e toda vez que eu falo desse carro gera uma polêmica danada, tá? Mas eu falo só a minha experiência de quem tem o carro, de quem já se estrepou, se apaixonou e se estrepou por esse carro, tá? Não é nenhum momento, eu vou deixar bem claro, bem no começo para vocês aqui, tá? Não é nenhum momento um vídeo para criticar ou para enaltecer o carro, não é para falar bem, falar mal, enfim. Fica a critério de vocês as conclusões. Eu vou falar o que aconteceu comigo, o que eu acho do carro, o que eu não acho do carro, o que ele tem de bom, na minha opinião, o que ele tem de ruim, e vocês tirem as conclusões que vocês acharem que devem tirar, né? Eu, pessoalmente, gosto muito desse carro. Reconheço que ele é um carro que tem muitos defeitos, tá? Tem muitas coisas nele que precisariam ser muito melhoradas. Mas, assim, é um carro que eu gosto muito. É um carro que eu sempre quis ter. Eu sempre achei esse carro maravilhosamente lindo. Quadradão. Eu chamo esse carro de geladeira, porque ele é quadrado, meio prata. Essa geladeirona, tá? Eu sempre quis um carro desse. Me ferrei muitas vezes, me estrepei, me decepcionei muito com ele. Eu falo, é que nem às vezes um relacionamento, uma namorada que você tem. Você gosta, ela te maltrata, te judia, mas você gosta e não consegue viver sem. Eu acho que esse é mais ou menos o meu caso com esta Land Rover, tá? Bom, vamos lá. É uma Land Rover Discovery, uma Discovery 3, tá? Uma famosa D3. Ela é 2007, tá? Esse carro aqui é um 2007, ano 2007, modelo 2007. Ela é uma Discovery 3 S. O que é o S? S é o mais simples da linha, tá? É o mais básico, é o mais, vamos dizer assim, é o modelo de entrada, tá? Ela tem um motor 4.0 V6, tá? Um motor Ford, um motor de origem Ford, um Ford Colony 4.0 V6. Aspirado, não tem turbo, não tem nada, um motorzinho aspirado. Ela tem um câmbio automático ZF de 6 marchas, é o famoso 6 HP. Eu não sei qual HP que é, mas é o 6 HP da ZF, tá? Ela tem suspensão de molas, ela não tem suspensão. Ela não tem suspensão nem de bolso compressor. Ela tem mola e amortecedor normal, tradicional, tá? Foi por essas características que eu comprei este carro. Na verdade, assim, é um carro que eu sempre gostei, mas eu sempre soube que ela era um carro um pouco difícil, um pouco complicado, tá? E um belo dia apareceu num negócio esse carro, tá? Era um carro que estava na época novinho. Eu sou terceiro dono, mas eu tenho o histórico de manutenção desse carro desde zero. Primeira dona tirou esse carro zero da concessionária, rodou com ele acho que uns 5 anos, rodou 60 mil quilômetros com ele. Aí com 60 mil quilômetros esse carro foi vendido para o segundo dono, que ficou também, eu acho que mais, sei lá, uns 6, 7 anos com esse carro, tá? Aí apareceu no negócio, eu acabei comprando esse carro desse segundo dono. Eu comprei este carro, ele estava com exatos 95 ou 98, 95, 96 mil quilômetros por aí. Mas ele estava realmente bem novinho, bem cuidadinho, tá? Ela tem um detalhe que ela é blindada, tá? Esse carro é um carro blindado. Na época fazia sentido, porque rodava muito em São Paulo, em lugares meio perigosos, então o carro blindado era bem-vindo, tá? Todos os meus carros sempre foram blindados. E veio num preço, assim, bem barato, numa condição muito boa, tá? Apesar que é um carro relativamente barato, na época estava mais barato do que ele é hoje. Veio num preço bom, numa condição boa. Não é o que eu acho mais bonito, eu não sou muito fã desse carro no prata com preto. Eu acho que a Land Rover espetacular mesmo é a verde, com interior bege. Eu adoro interior bege, ela é interiorzinho preto. Ela tá bem suja, tá? Pedi desculpa para vocês, porque é um carro que a gente estava usando. Eu joguei uma água, mas ela não deu para limpar muito por dentro, tá? É interior preto, todo original, tá? O interior dela. Tá vendo? Tem um porta-copos ali, você puxa aqui, ó. Tá vendo? Ali tem um porta-copos. Aqui tem um porta-objetos, tá? Essa versão aqui é a versão de 5 lugares, não é a de 7. Ela só tem a S, por ser a mais pobrezinha, ela tem só 5 lugares. Então ali tudo é porta-malas, tá? Ela tem interior preto. Então assim, é um carro que não tem nada muito especial, não. Discovery 3 S, prata com preto, ou seja, não é um carro, uma combinação muito especial, muito fora do comum. Enfim, mas eu comprei esse carro mais pelo negócio. Ela tem aqui, que eu acho legal, essa tampa, a tampa bipartida. Você aperta aqui elétrico, ela solta, ela abre, ó, aqui.
Aí você aperta aqui, ó, tem um botão. Aí abre aqui. Aí, ó, aí fica aqui, ó. É legal que essa tampa ela faz um L, né? A placa é descentralizada. Aí aqui tem a cobertura do porta-malas. Você solta. Aí você fica com esse porta-malão aqui. Você levanta aqui. Olha lá, como eu falei, a Discovery S. Tem aqui, ó. Você levanta aqui as ferramentas dela. O step fica aqui embaixo, vocês conseguem ver. O step fica ali embaixo. Aqui ficam as ferramentas. Ela tem aqui, ó, um porta-objeto. Aqui, ó, tem outro porta-objeto, mais fundo. Um porta-copos ali, um porta-copos aqui. Essa aqui não tem ar traseiro. Tem algumas que tem ar traseiro, DVD traseiro. Esta aqui não tem. Esta aqui é a versão, como eu falei, a versão mais simples dela, né? E eu comprei este carro, né? Tava falando, eu comprei por quê? Por ser a versão mais simples. Quando eu fui estudar sobre esse carro para comprar este carro, eu vi muitos vídeos, conversei com pessoas que entendiam de Land Rover, que não era na época meu caso, e até hoje não é, não sou especialista, não sou especialista em nada, né? Mas eu fui conversar com quem entendia. Onde é que abre? E o que me falaram deste carro, deste modelo de carro? Que a Discovery era um dos melhores carros da Land Rover da época em termos de confiabilidade, de construção mecânica, de conforto, tá? De custo-benefício. Principalmente se você queria um carro de 7 lugares, que não é o caso desse. Tá? Ó aqui o motorzão. Mas o que me falaram, ó, aqui tem a plaquetinha da blindadora. Consegue enxergar aí? Aí. Master Blindagens, né? E falaram que por esse carro usar um motor Ford Colony, esse 4.0, que é basicamente o mesmo bloco da Ranger, cabeçote é diferente, porque a Ranger não é 24 válvulas, esse aqui é 24 válvulas. Tem algumas diferenças de eletrônica, mas é basicamente o motor da Ranger, que é um motor Ford da década de 60. Desde o final da década de 60, a Ford usa esse motor 4.0, obviamente com cilindradas diferentes, mas que ela usa esse motor Colony nos carros na Europa. Então e esta Land Rover foi um dos últimos carros produzidos com este motor. Então assim, é um motor que já estava meio que no final da linha. Tanto que a Discovery 4 não tem este motor, pelo menos no Brasil não tem, tá? Mas era um carro que estava com já um motor de final de linha, que tinha a vantagem, primeiro, da manutenção já está toda amortizada. Então era um carro que você já tinha as peças mais baratas. E era um carro que com a evolução já tinha sido corrigido todos os defeitos crônicos. Então todo mundo que me falava, não, esse motor é indestrutível, esse motor é maravilhoso, esse motor não quebra. É motor para 500 mil quilômetros sem dor de cabeça. Aí me perguntavam, quantos quilômetros está o carro? Eu falei, tá com 90, 95, 90 e pouco. Ixi, esse carro tá zero, pode comprar. É um motor que não vai te dar problema. Eu falei, bom, tá bom, câmbio. Todo mundo falava, não, câmbio ZF, o 6 marchas, 6 HP, é um câmbio indestrutível, câmbio que não dá pau. É um carro que mecanicamente você pode tocar a compra de olho fechado que não vai dar problema. Aí falaram, suspensão. Suspensão, esse carro não tem bolsa, usa amortecedor e mola. Mola roda, enfim, a mola bem robusta, dura bastante. A amortecedor é fácil de arrumar, não é caro. Se fosse com as bolsas, a suspensão a ar com bolsa e compressor, aí cada compressor, o compressor é muito caro, cada bolsa é muito caro, dá muito problema. Mas a Discovery com mola e amortecedor, você pode comprar de olho fechado que não dá problema. Então, enfim, motor Ford, suspensão normal, câmbio ZF. É um carro que, bem cuidado, não vai me dar muita dor de cabeça, né? Então eu acabei comprando este carro, lógico. Antes de comprar, fizemos uma pré-compra, demos uma olhada no carro. O carro realmente estava muito novo, muito bem cuidado, não era um carro muito malhado, tá? Tinha um problema de tensor de correia no motor, que na hora que se ligava fazia um barulho. Mas na hora que enfim, eu identifiquei na hora que eu fui ver o carro já o problema. Mas assim, suspensão dele estava boa, o motor estava bom, estava com as revisões feitas, óleo trocado. Era um carro que não tinha tendência a não dar dor de cabeça. Tinha uns detalhezinhos de blindagem que precisava fazer. Eu acabei pegando esse carro, né? Comecei a rodei um pouquinho com ele. E assim, eu vou falar para vocês, esse carro aqui é um carro apaixonante. Quando você compra ou vai fazer um test drive, ele é um carro absolutamente apaixonante. É um carro que você dirige nele, ó. Eu vou mostrar, você senta aqui, ó. Essa é mais ou menos a visão que você tem
quando você dirige ele. Vou botar bem na minha cara aqui o celular, pra vocês terem uma ideia da visão. Ele é muito alto, tem esse capozão aqui, ó, grandão, quadradão na frente. Então ele te dá um aspecto de uma robustez, de uma força, e ele tem uma dirigibilidade muito abrutalhada, que eu tenho certeza que foi feita de propósito, tá? Passar essa dirigibilidade bem abrutalhada. Então você tem a impressão, ainda mais esse aqui que é blindado, você tem a impressão de estar dirigindo um tanque de guerra, mas um tanque de guerra confortável. Eu já tive caminhonetes, tive Ranger, já tive S10, já tive Frontier, já tive aquela Amarok. Ela é muito mais gostosa, muito mais confortável, muito mais na mão que esses carros, com a mesma sensação de robustez de picape, de caminhonete. Um carro bruto. Tá? Mas essa sensação, eu falo para vocês, ela é equivocada. Esse aqui é um carro que ele te engana. E eu expliquei no outro vídeo, que eu fiz um vídeo dela comparando com a Volvo, não sei se vocês viram, mas ela é um carro que te engana. Ela parece bruta, ela é grande, ela é pesada. Esse carro pesa 2.300 quilos sem blindagem. A minha blindada está quase 2.600 quilos. Mas ela é um carro que ela não é robusto como a imagem dela que te passa. Ó, você tem aqui a chave, tem a luzinha que ilumina a chave. Você vira, olha lá. Assim, aqui, deixa eu apagar a luz aqui para vocês, para isso, tirar o reflexo. Tem o painelzinho dela. Land Rover na telinha. Tem um painelzinho, você bate na chave. Tudo nesse carro está funcionando, tá? Eu tô aqui dentro porque, ó, começou a chover para variar. Então a gente vai ter que continuar o vídeo aqui dentro, porque na chuva ninguém merece, né? Mas enfim, aí eu comprei esse carro achando que eu tinha comprado um tanque de guerra. Só que para minha decepção, o carro não é o tanque de guerra que a gente imagina que ele seja, tá? É um carro bom? É um carro bom. É um carro gostoso, ó, tem um porta-copos aqui enorme. Esse aqui não tem a geladeirinha, tá? Alguns tem. Tem um porta-luvas aqui, onde tem um DVD, que é o DVD que tá no painel. Tem um outro porta-luvas ali que tá aqui, ó, o manual. Consegue enxergar? Tá aqui o manual, tá? Mas esse carro, quem compra ele achando que comprou um tanque de guerra, vai se lascar. Por quê? Ele tem a suspensão muito frágil. Ele usa 2 bandejas em cada roda na frente, então tem 4 bandejas dianteiras. Ixi, a chuva. Puta, eu acho que eu deixei o outro carro lá aberto. Enfim, eu vou ter que ir lá ver. Ela não tem a robustez que a gente espera que tenha, tá? Então, de uma Land Rover. Ela é muito pesada. E esse peso acaba sendo um problema se você tem um carro off-road. Um carro muito pesado de off-road é um problema. Eu falei que eu deixei meus carros abertos. Pera aí, gente, vou fazer um corte aqui e já voltamos. Fala, pessoal, eu falo que pra vocês que fazer esses vídeos é um desafio. Tive que sair correndo para fechar os carros, estavam todos abertos ali, ó. Começou a cair um bruto no pé d'água, molhou um pouquinho, mas consegui salvar tudo. Bom, mas vamos lá, continuar falando da Land Rover. Vou botar aqui o câmbio no P. Então, ela é um carro que você pensa que ela é muito robusta, mas ela não é. Por causa do peso da construção dela, ela tem um problema crônico de bandejas, de bucha de bandeja, pivô de bandeja que estouram, não aguentam, é bem complicado. Então as rodas, toda hora você tem que trocar, ver bandeja desse carro. Você tem um problema de motor, eu tive problema de motor nesse carro, apesar de todo mundo falar que é um motor indestrutível, eu tive problema de motor nesse carro. A diesel, então, é uma bomba atômica em termos de problema de motor, tá? Então, você quer comprar uma Land Rover, não compre diesel, tá? E ela, no geral, a elétrica dela, eu tive problema de freio. Eu comprei esse carro com 90 e poucos mil, ela tá, ó, vou mostrar pra vocês, 102.500. Eu rodei relativamente pouco esse carro. Eu já tive muito problema com ela, muito problema com ela. É um carro que, apesar de ser muito bom, ela tem uma confiabilidade muito, muito ruim. Ó, aquilo que eu falei, você dirige aqui em cima, você fica olhando esse capozão dela, parece que você está dirigindo um caminhão. Ela tem um ronco bem grave, tá pitando que eu sem cinto. Ela tem um ronco bem grave, então ela acaba ficando, se passando a ideia de ser um puta de um carro, quando ela é um carro, enfim, bom, tá? Não acho que seja um carro ruim, mas é um carro que tem alguns defeitos que exigem um cuidado. E assim, e o problema é que os defeitos que ela dá
não são decorrentes de falta de manutenção ruim. Por exemplo, o que aconteceu comigo nessa daqui, vocês devem ter acompanhado, alguns de vocês. Eu peguei este carro, rodei com ele um pouco, fiz uma bela revisão nele, tá? A gente fez uma bela revisão, gastou um dinheiro. Descobrindo que quando eu peguei esse carro tinha um problema na bomba de vácuo do freio. Esse carro, como ele é muito pesado, ele tem uma bomba extra de vácuo de freio, porque só o motor não gera vácuo suficiente. Esse tem, a Volvo tem, uma peça normal, principalmente em carros mais pesados, tá? Esse aqui tem, normal. E a minha tava com problema, então eu tinha problema de freio, eu ficava meio que sem freio nesse carro. Aí demoramos, reviramos o carro, descobrimos, arrumamos, trocamos a bomba, arrumou. Aí eu falei que quando eu falei no começo do vídeo, quando eu comprei, ele tinha um problema de... Ixi, parou a chuva. Ele tinha um problema de tensor de correia, ele tinha um problema, aí trocamos todas as correias dele. Não, tá chovendo ainda. Trocamos as correias dele, fizemos uma revisão de motor, uma revisão mecânica bem complexa. Gastamos um dinheirinho razoável para abrir para vocês. Aqui tá chovendo, melhorou um pouquinho a chuva. Fizemos uma revisão de mecânica bem extensa nele, até numa oficina bem conceituada de São Paulo, tá? Vamos lá. Que essa revisão não ficou boa, tá? Ficaram com os defeitos, alguns probleminhas. Foi quando eu tirei da oficina dessa pessoa, até um youtuber famoso, uma oficina de um youtuber famoso em São Paulo, que foi quem fez a primeira revisão nesse carro. Aí eu tirei, levei para o Walter, lá da Trophy Garagem, que assim, se tem alguém que eu posso recomendar de olho fechado, em termos de qualidade, de entender de Land Rover, fazer um trabalho bom, num preço justo, é o Walter. É um cara assim... Vocês sabem que eu não costumo ter muito adesivo no meu carro. E o dele aqui, ó, eu faço questão, mostro para todo mundo. Se tem uma pessoa que merece toda a minha consideração, todo o meu respeito, é o Walter. Por tudo que ele sabe de Land Rover, tudo que ele entende de Land Rover, que ele sabe mexer nesse carro. Foi ele que fez, inclusive, o motor desse carro. Mas enfim, eu estava contando isso. Aí eu tirei o carro da revisão desse youtuber. Tinha algumas coisas para fazer ainda, tá? Ixi, a chuva está apertando de novo. Vamos voltar para dentro. Eu levei o carro para o Walter, mostrei. O Walter corrigiu os defeitos do serviço que essa pessoa tinha feito, essa oficina tinha feito. Então, uma oficina bem conceituada, tá? Mas deixa eu limpar a lente aqui do celular. Pera aí. Isso, desculpa, gente. Era uma oficina de uma pessoa até conceituada, um cara famoso. Aí eu mandei pro Walter, o Walter corrigiu os defeitos, os erros que eles tinham feito na revisão. Deixou meu carro em ordem, tá? E falou, o carro tá rodando, tá ok. E eu saí de lá, rodei uns 1000 quilômetros, 1000 e poucos quilômetros com esse carro. Saí de São Paulo, numa viagem, vim para Curitiba, parei o carro no estacionamento. Esse carro, estacionamento, ficou no estacionamento, lá parado, ficou uns 10 dias parado. Aí um belo dia de manhã, eu falei, preciso dar uma saída, vou levar a Land Rover para sair, ver se a bateria tá boa, funciona ela um pouco. Cheguei de manhã, eu vou até reproduzir para vocês, né? Eu entrei no carro, chave na mão, aqui a chave dela, que bonitinha, né? Ó, a Land Rover. Cheguei, botei a chave aqui, de manhã cedo, botei a chave, virei. O painel acendeu, bati na chave. No que eu fiz isso, o motor plau, 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 lá começou a bater. Mas assim, não é que bater, começou a moer. Parecia que tinha colocado um monte de parafuso no liquidificador, tanto que batia. Funcionou uns 30 segundos e morreu, acendeu a luz da injeção. O motor morreu, travou o motor, não ligava mais. Bom, resumindo a história. Guincho, oficina, tivemos que abrir o motor. Estourou a correia de comando. Como se fosse a correia dentada do carro, mas o carro não tem correia dentada, é corrente. Estourou o tensor da corrente de comando. Do que o tensor que fica dentro do motor, tá? Não é a correia de acessórios. Não era aquele tensor que a gente tinha trocado. O tensor que a gente tinha trocado era o tensor da correia de acessórios, não era o do motor. O do motor é uma corrente banhada a óleo, que supostamente é para durar a vida útil do motor, durar 500 mil quilômetros. Mas tudo bem. Aí a gente veio, quebrou essa corrente de comando, atropelou válvula, furou pistão, arrebentou o motor, moeu o motor desse carro. Aí botamos no guincho, levei lá pro Walter, lá da Trophy. O carro ficou um ano na oficina, fez motor completo, trocou bico. Enfim, fizeram tudo que você pode imaginar nesse carro foi feito. Eu gastei um dinheiro que, assim, absurdo. Praticamente o que eu gastei para fazer o motor desse carro, a primeira revisão, mais do que eu gastei para fazer o motor desse carro, eu comprava outra Land Rover dessa, tá? Eu gastei praticamente 2 carros em um.
Aí tirei o carro de lá, o motor estourou com 99.900 e poucos quilômetros. Faltava tipo uns 20, 30 quilômetros para fazer 100 mil. Então vai, ele estourou com 100 mil. Então hoje vocês podem ver, tá com 102.507. Ou seja, desde que o motor explodiu, eu rodei mais 2.000 quilômetros. Vai fazer um pouco mais de vai fazer uns 6, 7 meses que esse carro saiu da oficina. Rodei 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros com ele. Enfim, rodei isso com o carro, tirei o carro da oficina, rodei. A suspensão que estava boa começou a fazer um barulhinho de bandeja, para variar a bandeja. Cada bandeja hoje é mais de R$1.000, tá? Mas tudo bem, isso faz parte, acho que faz parte do jogo. Mas o câmbio dele, que é o famoso câmbio 6HP da ZF, o famoso câmbio indestrutível, começou a dar tranco. Tá, dando tranco, não patina, tá? Esse carro não tem patinação, mas ele tem uns trancos com troca de marcha em médio giro, normalmente segunda para terceira, terceira para quarta. Você troca por volta de 2.000, entre 1.500 e 2.500 giros mais ou menos, que é troca sem forçar, ele está dando um tranco. Ou seja, nosso querido câmbio está querendo pedir arrego. Ou seja, o motor que era indestrutível explodiu. O câmbio que era indestrutível está explodindo. Não é um câmbio muito caro de fazer. Quer dizer, câmbio é sempre caro de fazer, tá? Então não acho que você vai fazer um câmbio com R$500. Mas assim, não é um câmbio tão caro de fazer. Mas porra, é mais uma coisa dando pau nesse carro, tá? Então assim, é um carro que hoje eu tô um pouco desanimado com ele, tá? Confesso. Apesar de eu adorar o carro, achar o carro maravilhoso, é um carro que eu tô um pouco desanimado. Fora a questão do consumo dele, como esperado, o consumo dele é um consumo alto, tá? Mas assim, mostrando para vocês o carro. Aqui é o freio de mão dele, freio de estacionamento, que é elétrico. Câmbio, você tem aqui ré, neutro, drive. Aqui ele tem Sport. Na hora que você joga para cá, o câmbio entra no Sport ali, tá vendo? Você consegue enxergar? Aí você vai passar a marcha, lá. Primeira marcha, segunda marcha, e dá um tranquinho, já entrou segunda. Terceira, ele não vai mais do que terceira, porque o carro obviamente está parado. Joga no D, ele engata o D, neutro, ré, drive, aí, deu, tá vendo? Você tem aqui o volante dela, deixa eu abrir aqui o zoom. Você tem o volante dela, aqui é o cruise, controle de cruzeiro, tá? Você tem aqui, ó, buzina, você tem aqui, ó, aqui, ali você tem o farol, dimer, controle de altura, dimer. Aí deste lado, você filmar isso daqui é mais fácil. Você tem a alavanca para-brisa frente, traseiro, regulador, aqui o traseiro, tá? Aqui você aperta, joga água, saídas de ar, aqui é um DVDzinho. Ela tem os trincadinhos aqui, já que é tradicional da Land Rover acontecer. Aqui você tem o rádio, controle de tração, pisca-alerta. Aqui você abre o carro, tranca o carro. Aqui a luz que acende para desativar o airbag, aqui para pendurar o celular. Aqui você tem um rádio, CD player, rádiozinho FM, CD, FM, CD. Aqui você tem o ar-condicionado dela, igual da Volvo também, tá? Dual zone. Aqui você controla a velocidade. Aqui você liga no automático. Aqui são as saídas. Você tem cima, peito, pé. Aqui você liga o recirculador. Aqui você desliga tudo. E o econômico você desliga o compressor, desliga o ar, fica só ventilação. Aí aqui você tem desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro. Como eu mostrei ali, ó, você tem, ó, os dois porta-luvas. Aqui você tem um porta absurdo. Aqui é o controle da tração. Tá? Ela não tem terrain response, então aqui é uma chapinha seca. Tá? 4x4 dela é integral, mas não tem os programas de off-road que as outras têm. Tem o controle de descida, você aperta aqui, acende, aperta aqui, ó, acende no painel. Ela segura o carro para descer e aqui você tem a reduzida. Você tem que colocar o carro no neutro, coloca para cá. Ela avisa no painel ali, ó, você consegue enxergar? Low. Avisa no painel o low, aí você está com a reduzida. E aqui você volta para o normal, apagou a luz no painel, voltou normal. É um carro bem simples, tá? Apesar de ser
um Land Rover. O pessoal acha que é um carro de luxo, é um carro bem simples, tá? Um carro bem espartano, não tem luzinha aqui. Você tem aqui, ó, as luzinhas internas, luz de leitura, mas é um carro bem simples. Aqui, ó, não é fotocrômico, tá? É um espelho normal. Você tem aqui, ó, controle dos espelhos. Você aperta os dois, retraem, ali, ó, os dois espelhos retraem. Aqui o controle dos vidros elétricos. Como eu falei, ela é blindada, então ela tem, ó, acho que esse vidro de 21 milímetros aqui blindado, né? É um carro bom, um carro simples. O banco dela é um banco manual, tá? O forro de porta, ela não tem a segundo Twitter aqui. É a Discovery, a Discovery S, é a Discovery simples. É um carro bem grande, bem espaçoso, é um carro bem gostoso de ter, mas não é um carro luxuoso. Meio que eu falo dela que, parou a chuva um pouquinho, a gente pode ir um pouquinho do lado de fora. Tem os porta-copos aqui, ali, ó, porta-chave, porta-objetos. Mas o que eu falei que talvez a grande decepção desse carro é isso. Ela passa a imagem de ser uma coisa quando ela é outra. Ela é um carro que é feito para off-road, que é programado, pensado para ser um carro de off-road pesado. Mas ao mesmo tempo, ela pesa 1.600 quilos, 1.300 quilos, vai. A minha 1.600 é da blindagem, mas é um carro de 2.300 quilos, 2 toneladas, ponto 3. Então assim, tem que ter muita tração, muita aderência para empurrar esse peso todo num lamaçal, num barreiro, para subir uma montanha de pedra. Então é um carro que acaba ficando muito pesado para ter uma pretensão off-road muito pesada. Fora que ela vem de fábrica com pneus, você pode ver os pneus dela tão bons, consegue enxergar, tem bastante, ó, bastante borracha, né? Aliás, depois eu vou contar uma história interessante sobre esses pneus. Mas vem de série com pneus de uso urbano, não é pneu de uso misto, pneu de uso de asfalto. Então, pô, você tem um carro desse tamanho pesado, com pneu de asfalto, com pretensão off-road. Então, assim, é um carro em conflito. Por exemplo, você pega isso aqui. Isto aqui não é estético. Aqui a entrada de ar do motor dela é aqui, não é dentro, é aqui. Ou seja, é um carro que pode entrar com água aqui em cima. Entra água, sai por dentro. Então ela tem uma capacidade de transpor áreas alagadas muito alta. Porque, porra, é um carro alto. Vocês podem ver aqui a altura. Eu sou um cara baixinho, mas ela é bem mais alta aqui, ó. Eu tô esticando a mão. Minha mão é um carro que tem quase 1,90 m, 2 metros de altura. É um carro muito grande, muito alto, com uma capacidade de transpor áreas alagadas grandes, tração 4x4 reduzida e pneu de uso na estrada. Então é isso que eu falo, essas pequenas coisas desse carro que depois que você conhece, óbvio, que te fala, porra, eu queria preparar esse carro mais para off-road, tá? Era uma ideia que eu tinha com relação a ele. Eu cheguei a comprar um par de farol auxiliar extra aqui, ia ter que trocar pneu, dar uma mexidinha de suspensão. Aí você fala, porra, eu comprei uma Land Rover 4x4 e tem que preparar para off-road. Então assim, essas pequenas coisas que para mim, que sou comprador, que sou usuário, eu acho que não combinam muito com o carro. Você tem um carro desse, que é um puta de um, teoricamente espero que seja um carro forte, bruto, para fazer um off-road, e ela tem esta fragilidade, essa falta de confiabilidade mecânica. E é um carro que, bem ou mal, se você ainda quiser botar no off-road, você tem que dar uma preparada nela. Aí você vai dizer, tá, então é um carro urbano para usar na cidade. Não, então, para usar na cidade também não é. É um carro bruto, é um carro pesado, é um carro que chacoalha. Parece mesmo uma caminhonete, apesar de ser mais confortável, ela tem um andar meio bruto de caminhonete, que nem todo mundo gosta, tá? Então ela é um carro que fica no meio do caminho. Ela nem é um off-road perfeito, nem é um urbano perfeito. Por exemplo, para viajar com a família. Minha família não gosta muito de viajar nesse carro, eles reclamam muito. Eu que vou dirigindo adoro. Tá dirigindo lá em cima, numa altura alta, com uma sensação de segurança bem grande. Mas a minha família que viaja comigo não gosta. Por quê? Principalmente quem vai atrás. Quem vai atrás, olha lá. Vocês conseguem ver. Tá com a bunda aqui, ó. E o eixo tá aqui. Você tá meio metro do eixo, nem isso. Ou seja, você tá com a bunda muito próximo do eixo. E um carro duro, pesado desse, chacoalha na estrada, pula. Então não é um carro confortável na estrada, principalmente para passageiro. Então assim,
Eu brinco que é um carro, eu adoro esse carro, tá? Então não é que eu tô falando mal dele, eu acho lindo, puta, é um puta carro legal, tá? Mas esse carro aqui, ele é um pato. É aquele, o pato por quê? Ele não nada bem, não voa bem, não faz nada bem. Ele tenta fazer um pouco de tudo e não faz nada bem. Não é um carro confiável, não é um carro robusto, não é um carro ideal para andar na cidade, não é um carro ideal para um off-road. Tudo nele que você quiser fazer, vai ter que fazer algum tipo de... Ou você se adapta ao carro, ou você tem que mexer no carro. Isso, enfim, desanima um pouco. Principalmente num carro que supostamente era para ser um carro caro, um carro de luxo, né? Então assim, eu gosto do carro, mas é um carro que hoje eu contesto um pouco a praticidade e a utilidade dele. É um carro para quem gosta mesmo, tá? É um carro que não é um carro para qualquer um. Você que, quero comprar um carro, vou comprar um desse, cara, se você não gosta de carro, não tem paciência de cuidar do carro, entender o que está comprando, não faça. Porque você vai se lascar, vai se arrepender. É um carro para quem tem que ter um pouco de bolso, tá? Não é um carro para quem está precisando fazer economia, que é um carro barato para andar, porque ele não é barato, gasta muito, já falei, eu vou falar de novo, gasta, tá? Então assim, é um carro muito complicado. Na verdade, eu vou até comentar com você, eu não ia falar isso no vídeo, tá? Porque voltamos, eu não quero falar nem bem nem mal do carro, eu acho que cada um tira as conclusões que tem. Voltamos, eu adoro este carro, tá? Sou apaixonado no carro, com todos os defeitos que ele tem, eu sou apaixonado nesse carro. Mas eu vou contar uma história para vocês, que não foi um, não foram dois, não foram três, foram vários mecânicos que eu conversei, especializados em Land Rover. E a primeira vez eu perguntei meio que de brincadeira, e depois é uma pergunta que eu costumo repetir a todos eles, tá? E todos eles me dão a mesma resposta. Eu pergunto para todos os mecânicos, e aí, você gosta do carro? O cara fala, gosto. O carro é bom? É bom. Aí eu pergunto, faço uma pergunta para ferrar com eles. Você daria esse carro para sua mãe? Se sua mãe quisesse um carro, você compraria esse carro e daria esse carro para sua mãe usar? Até hoje, todos, sem exceção, responderam, de jeito nenhum. Todos falaram, de jeito nenhum, nunca. No momento que você vai numa oficina especializada de Land Rover e o dono da oficina não tem Land Rover, você pode começar a pensar que talvez você esteja com um carro difícil na mão. E quando o mecânico que é especializado nisso, cara que mexe nisso todo dia, o dia inteiro, que ganha a vida dele, o ganha-pão dele, arrumando esses carros, mexendo nesse carro, fala para você que não daria esse carro para a própria mãe, você pode já imaginar que é um carro problemático, é um carro que precisa de muito cuidado, tá? Então assim, eu gosto do carro, tá? Mas não é um carro que eu recomendo para qualquer pessoa. Se você gosta, quer um off-road, quer um carro para usar, é legal, sabendo as limitações, sabendo que eventualmente você vai precisar fazer alguma melhoria nele. Se você é um cara que quer um carro grande, espaçoso e não liga muito para consumo e gosta de carro, gosta, legal. Agora, se você é uma pessoa, como 99% das pessoas, que quer pegar o carro, sentar no carro, acelerar o carro, ir para cima e para baixo, não ficar na mão e não quer saber como funciona, como não funciona, o que tem de problema, enfim, você quer usar o carro sem dor de cabeça, quer pegar o carro, ter certeza que você vai pegar ele, ligar ele, chegar onde você quer, que você vai poder fazer uma manutenção uma vez por ano só nesse carro, gastar um dinheiro razoável e ter um carro bom e confiável, não é o carro que eu recomendo, tá? Entendeu? Não é o carro que eu recomendo. Então é um carro que é muito legal, é um carro que eu gosto muito, mas infelizmente é um carro para poucas pessoas, tá? Ixi, acho que eu vou ter que manobrar o carro, que tá vindo um vizinho ali. Enfim, fazer um corte aqui. Bom, pessoal, continuando aqui, tive que parar rapidinho por causa do vizinho, para cumprimentar. Mas enfim, é isso. Então assim, é um carro que é um bom carro, um carro gostoso, mas é um carro que demanda você gostar, você entender, demanda uma manutenção fina e ainda assim demanda uma parcela de sorte, porque vão falar, você comprou o carro errado. Não comprei o carro errado, o carro era a versão certa. Era um carro em bom estado, era um carro que 90% de vocês, que se quisessem comprar um carro desse, também compraria. Mas voltamos, dei azar, fui sorteado 2 vezes, motor e agora câmbio, tá? Concordo que estourar as duas coisas em tão pouco tempo é muito azar, ainda mais nesse carro, nessa versão. Concordo que é azar, acho que é um azar maior do que a maioria das pessoas teria num carro desse. Mas do que eu falo de Land Rover
por mais que você seja que nem eu, azarado, seja sorteado, o número de pessoas que são sorteadas e azaradas numa Land Rover é muito grande, é muito maior que num Toyota, num Honda, num carro premium. Tá? Eu conheço muita gente que tem Land Rover, muitas, que compraram Land Rover zero, que tem Land Rover mais velhas, que nem eu. E todos, ou praticamente todos, têm alguma história, alguma desgraça para contar desse carro. Eu tenho inclusive um tio meu que comprou uma Range Rover Vogue 0 km, pagou aquele absurdo que é aquele carro zero, que já desse modelo novo, 2015, 2016, já desse modelo mais novo, comprou esse carro 0 km, rodou um mês e meio o carro não tinha 1000 km, travou o câmbio. Aquele câmbio gigantesco, acho que era 10 marchas dela, enfim, travou aquele câmbio. Esse carro ficou acho que 8 ou 10 meses parado na oficina para chegar o câmbio novo. Chegou um câmbio novo a 80 mil reais, estava na garantia, mas meu tio viu a nota. O câmbio custou 80 mil reais. Então o carro ficou 10 meses, 0 km parado na oficina. Meu tio obviamente não esperou, o cara que compra um carro desse não espera, né? Foi na Mercedes, comprou a Mercedes 0 km. A hora que a Land Rover entregou o carro dele arrumado, ele vendeu e ainda processou a Land Rover, tá? Meteu um processo na Land Rover, porque não é razoável um carro zero ficar 10 meses na oficina para chegar um câmbio novo. Dá problema no câmbio, e quando dá problema no câmbio, você espera 10 meses para chegar da Inglaterra um câmbio novo, tá? Então, assim, é um carro bom? É. Mas eu acho que é um carro bom numa marca que não é tão boa. Numa marca, isso não sou eu que falo, é o presidente da Land Rover, tá? Numa marca que tem problemas de confiabilidade. Então, eu adoro este carro, mas é um carro difícil de ter. Não, assim, não sei assim, o que eu vou fazer com ele. Não sei o que eu vou fazer com esse carro ainda, tá? Não sei se eu vou guardar ele, deixar ele aí, morrer com ele, ser enterrado nele. Se eu vou vender. O problema é que para vender é um carro que tem um valor baixo. Principalmente um valor baixo, é um carro que ninguém quer, não tem muito mercado. O pessoal tem muito preconceito com esse carro. Por mais que a minha esteja boa, esteja com baixa quilometragem, esteja em bom estado, se arrumar um cara que queira comprar e principalmente pagar o valor justo por ela, é difícil. Muitas vezes você acha que a pessoa quer comprar, mas o cara quer comprar metade do que vale. O que também talvez faça um sentido, porque é o risco. O cara tem 50% de chance de explodir na mão dele, né? Então, assim, voltamos. Mas para mim, vender por um preço muito baixo, um carro que já teve um custo de desembolso muito grande, eu falei, você está vendo uma Land Rover aqui, mas você deveria ver duas. Uma aqui e outra aqui, pelo que eu paguei. Eu já comprei duas Land Rover pelo preço de uma. De tanto que eu já gastei, e pelo que eu antevejo que eu ainda vou gastar nela. E me desanima um pouco, principalmente porque eu não tenho problema de gastar no carro. Se tiver que gastar, e com gastar para fazer coisa boa, com peça boa, e o carro ficar bom, eu gasto, não tem problema. Não é gasto, é investimento. O que eu questiono hoje é o quanto que gastar nesse carro vai deixar um carro bom e confiável. Fizemos motor, vamos ter que mexer no câmbio. Já fizemos uma revisão elétrica. Já mexemos em freio. Eu vou ter que mexer mexer nas bandejas dianteiras. Começou a fazer um barulhinho. Se você me garantir que o carro vai ficar bom, ok. Eu arrumo isso e vou ter carro pro resto da vida. Agora, enfim, o que eu pergunto é o quanto que é o resto da vida, entendeu? Essa que é a minha pergunta com relação a esse carro. Só para complementar o vídeo, muita gente me pergunta do consumo. O consumo desse carro eu acho insano, tá? É insano pelo carro que é, pelo tamanho que é. Por ser um 6 cilindros aspirado, não ser um V8, não ser uma versão muito sofisticada, é um carro relativamente simples. Esse carro faz na cidade em torno de 4, 4,5. Nunca consegui fazer 5 com ele, tá? Na cidade, uso urbano. É um carro de 4, 4,5. Na estrada é um carro de 7,5, com muito esforço 8. Eu já cheguei a fazer na estrada com ele, tudo bem, carro carregado, eu com o pé um pouco mais pesado. Já chegou a fazer 6,5, 6,8, abaixo de 7 com esse carro. Tudo bem, foi um caso específico, assim, fora do comum, tá? Mas já cheguei a fazer 6,8 na estrada com esse carro. Mas esse carro faz 7,5. É um carro, o número médio dele é 7,5. Se você vai um pouco mais devagar, sem ar-condicionado, vai para próximo de 8. Se você pisa um pouquinho mais, cai para 7,2, 7,3. Mas ele é um carro de 7,5 por litro na estrada. Com a gasolina no preço de hoje, a gente está no final de março de 2023. Preço da gasolina hoje aqui eu estou pagando 5,80. É um carro que hoje está me custando
entre 70, 80, dependendo do combustível. Isso é gasolina comum, não tô falando de pódio. É um carro que está custando hoje em torno de 70, 80 centavos o quilômetro rodado na estrada, o que é, porra, é bem pesado. Você vai fazer uma viagem de 1000 quilômetros, você vai gastar 700 pau, 800 pau de combustível. Ela tem um tanque de 80, acho que 85 litros, 80 e poucos litros. Então cada vez que você enche o tanque dela, você deixa uma família. Aí você roda 450, 470 quilômetros com ela, já tem que abastecer de novo. Então uma autonomia dela, se você for bem devagarzinho, vai chegar segurando, obviamente com segurança, sem estar na reserva, sem passar estresse. É um carro de 450, 500 quilômetros de autonomia com tanque. Então, ou seja, uma viagem mais longa com ela, você tem que parar muito para abastecer. Eu, quando comprei esse carro, até uma curiosidade, eu comprei este carro, minha ideia era fazer uma boa revisão nela, deixar ela bem confiável, o que hoje, conhecendo de Land Rover, talvez seja um pouco de utopia, mas a minha ideia era, quando eu comprei esse carro, era deixar ela bem revisada, bem confiável, e fazer uma viagem bem longa, até, enfim, eu não tinha pensado exatamente o final, o destino, mas pegar a Argentina, pegar a Cordilheira dos Andes, talvez o Ushuaia, fazer uma viagem, tipo, um mês viajando com esse carro, entendeu? Até o extremo sul do continente. Ou eventualmente para os Andes, subir para os Andes, fazer umas viagens assim, umas expedições. Tem até umas empresas especializadas em fazer esse tipo de expedição, que fazem muito, inclusive com este carro, né? Então por isso que eu te falei que a minha ideia era botar uns faróis auxiliares aqui, dar uma preparadinha nela de pneu, tudo, deixar ela um pouco mais, melhorar a capacidade off-road dela, para encarar uma viagem dessa, uma expedição dessa, alguns 3, 4, 5 mil quilômetros de viagem com ela em um mês, 40 dias de viagem. Mas até hoje eu não tive muita segurança de fazer isso com esse carro, não. Então é um projeto, uma vontade que eu tinha, eu, minha esposa, enfim, mais algumas pessoas, a gente fazer isso aí. E era um projeto de viagem que eu venho adiando e está adiado, por enquanto adiado indefinidamente. Justa uma das razões, entre outras, obviamente, claro, né? Entre outras porque este carro não me passa a confiabilidade que eu gostaria. Porque quando eu comprei, essa era a ideia, era um carro que eu imaginava que uma robustez mecânica boa, era um carro que você conseguiria achar peça para ele fora do país não tão difícil, realmente acha. Na Argentina você acha, Chile você acha, um carro, enfim, que não é tão difícil, apesar de caro. Então, se você partir do pressuposto que caro não é problema, você está no meio do nada, você vai pagar o que precisa pagar, era um carro que dava para fazer uma viagem dessa, não era um carro muito exótico, um carro robusto. Mas assim, eu tenho essa frustração, esse desânimo com esse carro, entre outras razões, por causa dessa viagem que eu sempre quis fazer com ela e até hoje não consegui. E agora, enfim, você papai, pra quem não sabe, você papai, minha esposa está grávida, é um projeto que ficou ainda mais distante do que a gente gostaria. Mas enfim, é isso, tá? Eu acho que esses são os detalhes da Land Rover. Vocês podem ver que eu estou um pouco desanimado com esse carro. Eu tento não transparecer o meu desânimo com ela, mas assim, é difícil, porque é um carro que me traz hoje mais chateação do que prazer. Apesar de eu adorar, esse é um carro muito gostoso de guiar, tá? É um carro que me traz um gosto amargo. Mas tá aí. Tá aí, eu vou encerrar mais esse vídeo aqui, tá? Que eu tenho que guardar ela, tenho que guardar os carros, tem um monte de coisa para fazer fora do vídeo. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que seguem a gente, que assistem nossos vídeos, têm paciência para me ouvir falar as minhas groselhas. Eu já falei no outro vídeo, vou falar de novo aqui. Primeiro agradecer a todo mundo que me ajudou, que arrumou esse carro, o Walter, todos os amigos que ajudaram, tá? E a você que está assistindo, mais uma vez, meu obrigado pela paciência, pelo carinho, pelo feedback que vocês dão. E eu queria mais uma vez pedir para todos vocês que, se vocês gostam, além de seguir a gente, assinar o canal, é importante que vocês assinem o canal, para o nosso canal crescer e ter um pouco mais de relevância. Eu ia pedir mais uma vez também que vocês colocassem nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, críticas, de preferência construtivas, óbvio, né? Se gostaram do vídeo, que tipo de vídeo vocês querem ver, que carro que vocês querem ver, o que vocês querem saber, o que eu quero que eu fale, o que vocês querem que eu não fale, enfim. Pedindo para vocês me ajudar a fazer um conteúdo melhor para vocês mesmo. Muitas vezes o que eu acho legal falar, vocês não acham, ou muitas vezes a coisa que eu acho que não é tão legal, não tem tanta graça de falar, vocês podem achar muito legal de saber. Então eu queria pedir a todos vocês que
Dessem um feedback legal do que vocês querem ver, do que vocês estão achando do canal, achando dos vídeos, e para eu saber o que vocês querem para poder fazer vídeos mais legais, de outros carros, de outras formas de fazer o vídeo que vocês queiram também. Então, mais uma vez, obrigado, gente, boa sorte, até logo.